Olá pessoal, estou aqui com o meu P1 e o meu A1 da Gradiente, equipamentos da linha System One, respectivamente o pré-amplificador e o amplificador da linha System One, equipamento fabricado lá no final dos anos 70, início dos anos 80, uma linha mais completa, a linha mais famosa e o top de linha da Gradiente, que a Gradiente lançou lá nessa época. Bom, estou aqui com esses aparelhos para fazer um vídeo sobre um assunto que foi tema aí de alguns vídeos atrás. Alguém me perguntando, eu postei um vídeo de um amplificador 246 sendo usado lá num volume alto, um volume bacana, e um inscrito aí do canal me questionou o título do vídeo. O título do vídeo era no pau ou no cacete, alguma coisa assim, com o 246 da Gradiente. E esse inscrito me questionou: pô, mas você tá com um quarto do volume e está dizendo que o equipamento está no cacete, que está num volume alto? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui sobre volume, a diferença entre um volume de um equipamento antigo para um equipamento moderno. Por que que em um equipamento moderno você coloca lá no máximo, né? Você consegue chegar ao máximo, e um equipamento desse daqui antigo, normalmente você não consegue chegar com o volume no limite, né? Então é uma questão que eu sempre digo aí: o volume não é uma questão visual. Você não tem que ver o volume no máximo para saber se ele está no máximo ou não. Você tem que escutar o volume. Você tem que escutar para poder saber se ele está no máximo ou não. E não visual. Uma coisa dos equipamentos antigos é isso. Não é no visual que você sabe se ele está no máximo ou não. E sim escutando o equipamento. Então, por que num equipamento antigo você nunca vai conseguir chegar com esse volume? Aqui está a marcação do meu P1, né? Então, por que... Então, continuando aqui, pessoal, infelizmente a bateria da minha câmera acabou. Agora estou à noite aqui, só para continuar lá o raciocínio. Então, com relação ao volume aqui, ó, do P1, no caso, o P1, né? Aqui no caso a gente tem o P1 com volume, e você tem o A1 também com seu volume individual, ó. Então você tem um volume aqui e um volume desse lado aqui, ó. Então esse lado aqui tem um volume e esse outro lado tem um volume. Então você tem dois volumes para equilibrar aqui. E ainda você tem um volume de um mixer aqui no P1 também, que você pode fazer o equilíbrio. Mas explicando o porquê que esse tipo de equipamento aqui, ó, olha lá, ele já começa a desarmar aqui, o meu A1 já está começando a desarmar. Por que esse equipamento ele tem um volume que você tem uma margem grande aqui, ó. Deixa eu desligar aqui. Então, explicando aqui por que esse tipo de volume aqui você tem uma margem grande, ó. Você pode ver que você está aqui em 50%, ele já está num pico legal lá. Se você tiver com o teu A1 totalmente aberto aqui agora, ele vai estar num som absurdo. Então você tem uma margem, ó, uma margem grande, tá? Uma margem aqui e uma margem... Ó, você pode ver até o máximo aqui. Isso aqui, se você tiver isso daqui, ó, colocar no máximo aqui, o som vai estar absurdamente impossível de escutar. Então, o porquê que ele tem essa margem? Porque na época lá, anos 70, 80, você não tinha, que nem hoje, uma qualidade de sinal boa, como de um CD, como de um MP3, como de uma televisão, como de um videogame. Você não tinha esse sinal bom. Você, às vezes, aqui nesse tipo de equipamento, você injetava um sinal muito baixo, ou de um toca-fitas, ou de um toca-discos, ou de um gravador de rolo, ou de um DAT, ou de um tape deck de cartucho. Então depende do sinal que você injetasse num equipamento desse, no pré-amplificador aqui, que é a central no caso. Depende desse sinal. Se esse sinal estivesse muito baixo, você tem uma margem para você poder utilizar. Então aqui, ó, exemplo, se eu abaixar aqui o meu sinal, acho que ele não está ligado o mixer, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Então se eu abaixasse aqui o mixer, olha lá, ele abaixa o sinal. Então conforme o sinal que eu for injetando aqui, ele vai aumentando, ó. Então digamos que imagine que isso aqui seja a qualidade do teu áudio MP3, aí você está aqui em 50%, tá legal. Beleza, tô tocando legal. Agora, se eu injetar um sinal de um toca-fitas que ele está gravado não tão bacana, e o sinal esteja assim, ó, tá? Um pouquinho mais assim, digamos, o que vai acontecer? Pô, se aqui tiver no máximo, eu vou ficar com o meu sinal baixo. Justamente por isso que
esse volume aqui tem essa margem, ó. Aí eu consigo equilibrar lá o volume com o meu sinal baixo. Ah, eu vou voltar para o meu sinal alto. Beleza, vou voltar para o meu sinal alto, então vou jogar lá no meu sinal alto e eu vou conseguir diminuir aqui. Então é por isso que lá no 246 eu não cheguei num quarto, porque o meu sinal que eu estava injetando era bom. Era um sinal de computador, um sinal de MP3, sinal bacana. E é por isso que ele não passou do 1/4 lá. Nunca no 246 que eu ia conseguir chegar na metade, ou aqui impossível, só se fosse um toca-discos ou um sinal muito baixo. E ainda assim, qualquer barulhinho no RCA, qualquer batida na agulha do toca-disco, você queima o amplificador. Então, por isso que esses equipamentos têm um volume aqui com margem, para você poder jogar um sinal mais baixo e conseguir aumentar. Porque nessa época você não tinha esse equilíbrio entre o sinal que você jogava nesse tipo de equipamento. Beleza? Vou dar mais um exemplo aí. Um exemplo clássico é aqui, ó. Então eu tenho um áudio injetado aqui no auxiliar, tá? Qual é o áudio? É um notebook. Então eu tô lá com o volume do meu programa no máximo e você tem um nível aqui, ó, de volume. Então eu tô aqui, ó, estou a 1/4 de volume e eu tenho esse nível de sinal, ok? Agora, se eu injetar aqui o FM desse equipamento, eu vou colocar no 1/4 de volume. Repare que ele fica um pouco mais baixo, ó. Então o que vai acontecer? Eu tenho que aumentar para ficar no mesmo nível de antigamente. Até mais, ó. Então, para mim deixar o meu FM compatível com o do auxiliar, eu tive que aumentar mais do que 1/4 aqui. Agora, se eu tiver um sinal mais baixo, exemplo aqui, vou colocar no fono, ó, aqui é o fono, ó. Para mim chegar nesse mesmo nível de sinal, batendo aqui no caso, olha lá, ó. Ok? Então, para mim conseguir chegar no mesmo nível de áudio que eu tinha no CD player, ou no notebook, como eu estou usando, ou no FM, no toca-disco, aqui no caso é uma TD5000, ok? Então, para mim chegar no mesmo nível de volume, eu quase cheguei a 50% do volume, ó. Então é um exemplo clássico do volume, a diferença entre o volume do equipamento antigo para o equipamento moderno. Então, pessoal, estou aqui com um equipamento da mesma marca Gradiente, só que um equipamento moderno, com um tipo de volume diferente, um equipamento moderno. Então vamos ver o som dele aí, como é que tá. O painel dele infelizmente está apagado aqui, mas dá para ver bem certinho lá que está em auxiliar, e eu vou aumentar o volume dele aqui, ó. Vai distorcer, com certeza a câmera não vai aguentar. Entendeu? O que acontece é o seguinte: eu cheguei com ele no máximo, então quer dizer que eu girei o volume até chegar no máximo. Não vai mais do que isso. Então esse volume aqui, como se eu estivesse lá no P1, é como se eu tivesse colocado ele no máximo. E aí você vê que você não consegue dar mais volume do que já deu aqui. O problema é justamente esse: se o teu sinal que você está injetando nesse equipamento aqui for um sinal muito baixo, talvez ele não tenha o volume suficiente para você conseguir erguer o volume no limite que você deseja lá, né? E assim como nos equipamentos antigos também, só que com um sistema mais moderno, esse equipamento aqui, no caso, eu não percebo. Acho que até o volume que eu estou injetando nele, eu não percebo essa função. Mas a maioria, alguns dos equipamentos modernos, conforme você vai aumentando aqui
o nível do volume, ele vai auto-equalizando. O que ele vai fazendo? Ele vai tirando grave, tirando médio, provavelmente... Então, continuando, é isso que ele vai fazendo. Ele vai auto-regulando para o equipamento não sofrer distorção e também não ter perigo de queimar a saída do equipamento com um sinal que você acaba jogando, um sinal muito alto lá do pré-amplificador do equipamento. Você acaba jogando um sinal muito alto na saída e acaba queimando a saída por esse motivo. Esse tipo de volume foi justamente elaborado para que não precisasse mais esse tipo de equipamento ter garantia, né? Então se diminuiu as caixas, diminuiu a impedância, e aí você teria que também fazer um sistema que a pessoa não abusasse do volume, não excedesse o volume limite do equipamento, causando assim o defeito, causando assim a queima do equipamento e talvez tendo que ter garantia, esse tipo de coisa. Então foi por isso que esse tipo de volume foi projetado. Som moderno é assim, o volume dele é o máximo mesmo que você consegue chegar. Então você conseguiu chegar naquele volume máximo, é o limite do som mesmo. E aí você não tem uma margem de erro. Se você injetar, como eu já falei, um sinal muito baixo num equipamento desse, você acaba ficando sem o som, porque o som fica baixo, porque o teu volume não tem essa margem de erro. Mas, como eu já disse, repetindo, esse tipo de volume foi feito para que você não queimasse o equipamento, para que o usuário não queimasse, não tivesse problema com a garantia desse tipo de equipamento. Então esse aqui é um volume de um equipamento moderno, né? Não é tão moderno, mas acho até que existem volumes mais modernos do que esse, que fazem a autorregulagem de grave, médio e agudo com mais clareza, com mais ênfase do que esse aqui, mas esse aqui já é um equipamento já diferente dos volumes totalmente mecânicos dos equipamentos antigos. E aqui, nesse caso aqui, do CM5000 da Polivox, a gente já tem um potenciômetro que já tem uma certa evolução do que os potenciômetros dos outros equipamentos, que também fazem a regulagem de loadness. Aqui no CM5000, o loadness começa a desatuar, né? Então ele começa a perder ganho conforme você vai colocando volume. Então conforme você aumenta o volume do CM5000, então conforme você vai aumentando esse volume aqui, se eu fizer isso aqui, o meu loadness aqui vai estar praticamente quase sem atuação. Já é um tipo de potenciômetro, um tipo de volume já, digamos assim, anterior àqueles outros que vão regulando. Claro, aqueles têm uma eletrônica para fazer a regulagem. Esse aqui ele faz de uma outra maneira, mas ele vai desatuando o loadness. Então conforme você vai colocando mais volume aqui, ó, tá? Então é óbvio que se eu pegar aqui, ó, o meu PM5000, o meu CM5000 e fizer da mesma maneira que eu fiz lá naquele som antigo, e eu fizer da mesma maneira que eu fiz lá naquele som moderno, fazer isso aqui, ó, volume no máximo, eu não consigo nem abrir o sinal aqui. Se eu abrir o sinal aqui, isso aqui vai estar totalmente estourado, o áudio, ó. Só um tantinho que eu já abra, o áudio já vai estar estourado. E o meu loadness não vai estar nem atuando. Então eu vou abaixar aqui, eu uso ele aqui no máximo aqui. Aqui tem um outro caso também, que justamente por isso que esses equipamentos antigos, aqui no caso, como é um pré, um power, tem mais equipamentos na linha aqui, né? O áudio passa por vários aparelhos. Um outro motivo do volume não estar no máximo. Repara, se eu vou colocar aqui no máximo, não dá para escutar, mas até tem um chiado de fundo, tá? Se eu colocar o meu volume no máximo. Então eu equilibro o meu volume aqui, ó, deixo ele aqui mais ou menos para o meu loadness atuar, e no caso aqui, eu ainda utilizo o ME22, que é um equalizador, e aí esse equalizador, ele também tem um volume aqui, ó. Ó, meu volume tá aqui, ó. Ok? Então, você veja, ele tá aqui, não tá nem no 1/4 lá, como nosso amigo lá, nosso inscrito falou. Se eu colocar aqui na metade, ó, aqui ele já vai estar desatuando lá o loadness. Mas se eu abrir só um pouquinho aqui, ó, não consigo nem abrir nada, ó. Então eu consigo fazer tudo isso aqui ainda, óbvio, a hora que eu chegar aqui vai começar a distorcer o sinal. Então eu consigo equilibrar. O que vai acontecer? Eu vou equilibrar aqui. Não vou deixar meu CM no máximo, vou deixar ele aqui, ok? E vou deixar o ME22 na metade, ó.
tá? Então o que acontece? Eu equilibro o sinal do ME22 com o CM5000 para nenhum ficar saturado. Então eu não vou deixar nem esse no máximo e nem esse no máximo. Isso que aqui eu ainda uso o SAM 800, que também tem um volume, e também às vezes aqui eu uso a controladora, que também tem outro volume. Então você tem que equilibrar os volumes. Se você deixar um deles aqui, a controladora da Pioneer, por ser um volume mais moderno, talvez não distorça se você deixar ela no máximo. Mas no CM, no ME22, micrológico, equalizador, ou talvez aqui no SAM 800, se você deixar no máximo, vai dar problema. Então aqui já é um outro caso diferente, né? Você vai equilibrar os volumes, depende da quantidade de equipamento que você tem na tua linha do teu sinal, lá do teu áudio. É isso aí. Aqui, ó, um detalhe. No VU do PM5000 aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui, eu vou até baixar o volume aqui, vou deixar máximo, 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 olha lá, ó. O volume dele tá no zero, ó. No zero, ó. Ó, o save não tá nem erguendo. Nem erguendo. E aqui, olha como que tá os VUs já do PM, ó. Se eu ligar o sistema de caixa aqui, isso que eu estou fazendo no filme agora é 11 horas da noite. Se eu ligar isso aqui agora, isso aqui vai dar um barulho, aqui vai ser um som absurdo que não vai ter nem como a gente escutar o áudio aqui. E olha, só tô com o pré no 2 aqui, ó. Então o que acontece? Aqui no PM, eu vou baixar o sinal do VU, vou baixar o sinal de entrada aqui, e aí sim eu posso começar a aumentar o volume aqui. Tá? Então é isso aí. Eu vou terminar o vídeo aqui com a imagem do meu SE9 da Sansui, o equalizadorzinho. Então, resumindo lá o volume do equipamento moderno e do equipamento antigo. Todo esse vídeo aqui é por causa de um inscrito que fez o questionamento de que eu não estava dando o pau ou o cacete que eu estava utilizando no título do disco em um equipamento 246 da Gradiente. Então, para vocês entenderem aqui o seguinte, e para essa pessoa que fez esse questionamento, é o seguinte: nesses equipamentos antigos, se você só tem o amplificador ou só o receiver, o teu volume não é visual como no equipamento moderno lá, que você vai visualizar 30. Ah, agora eu estou no máximo, estou no total do som do equipamento. Não. Nesses equipamentos antigos, você vai pelo som e não pelo visual. Tá? Então você vai escutar a música, a hora que você vê que a caixa está distorcendo, que o amplificador está distorcendo, você dá uma diminuída e acabou. Por mais que ele esteja no 1, como a gente viu aqui no CM5000, por mais que ele esteja no 1 ou no 2. Então não importa, esse tipo de equipamento antigo ele tem um ganho, uma margem, como eu já expliquei lá no P1, ele tem uma margem para que se você injetar um sinal baixo de algum dos equipamentos, do deck de rolo, do tape deck, do mixer, aqui do equalizador, ou do outro tape, ou de um MD, ou de um CD, e aí o teu sinal está bem baixo, ou do toca-discos que está aqui, protegido aqui. Então se o teu sinal que está chegando lá é bem baixo, então você tem aquela margem naquele volume. No caso do 246, que é o que a gente está discutindo aqui, o 246 ele tem uma grande margem. Você, em 1/4 de sinal, com um 246, com um sinal bom, né? Um sinal não do toca-fitas baixinho, não do deck de rolo baixinho, mas de um sinal bom, de um CD, de um MD, de um sinal, de um MP3, sinal bom, com volume bom, 1/4 do volume, dependendo das caixas, já está no limite do 246. Então, é isso aí. Esse foi o vídeo, espero ter explicado de uma maneira que dê para entender. Para quem esteja assistindo esse vídeo, entender que esses equipamentos você não utiliza eles no máximo, no volume, o volume não você utiliza ele no máximo, ok? Então é isso aí, espero que tenha gostado. Se você gostou do vídeo aí, não esquece de dar o like, e é isso aí, valeu, até o próximo.